Gente, sejam bem-vindos à live. Toda quinta-feira a gente vai conversar um pouquinho sobre inglês para negócios. Destravar o inglês para negócios. Nessa live de hoje eu vou falar muito sobre uma ferramenta que eu uso com vários alunos. É uma ferramenta bem interessante que é a PNL. Então eu vou falar o que é a PNL, como eu uso a PNL e como que ela pode ajudar principalmente para o aprendizado do inglês. Joia? Bom, vamos lá, eu fiz um roteiro aqui para eu também não sair e começar contando o caso e perder a história aqui, então eu fiz um roteirinho aqui da live para ficar bem mais fácil. Vamos falar sobre isso aqui. No final da live também, depois que a gente discutir sobre as ferramentas de PNL e tudo mais, aí eu vou pensar aqui em alguns exercícios que a gente já pode fazer, talvez a gente faça aqui juntos, para quem já quiser aplicar alguns exercícios de PNL inicial, que são exercícios mais light, que dá para vocês aplicarem em vocês sozinhos, tá bom? Bom, vamos falar da palavra... Deixa eu beber uma água aqui. Vamos falar da palavra destravar. Muitos professores, muitos colegas não gostam de usar essa palavra e eu particularmente gosto bastante de usar essa palavra e conversar com os alunos falando sobre um destrave. Por quê? Porque eu acho que tudo que a gente faz tem um porquê e tem um lado emocional, né? Muitos alunos, eles ficam inseguros, eles têm medos, eles têm travas, vergonhas. Então, eu acho que não existe aprendizado de inglês sem emoção. Não tem como eu tirar essa parte de mim, o medo do julgamento, a vergonha, a timidez. Então, às vezes, o aluno ele é ótimo gramaticalmente, ele tem uma gramática forte, ele tem uma pronúncia ótima, mas ele não sente que ele tem. Ele não vê que ele consegue. Então, a gente tem toda essa parte emocional na hora que a gente fala da fluência de uma pessoa, na hora que a gente nivela e vê o nível, né, de coerência, de fluência da pessoa. Então, essa parte do emocional não tem como a gente tirar, né? Então, por isso que eu falo que existe um destrave, e eu acredito nesse destrave, pela parte emocional. Não que eu chegue aqui e eu viro uma chave e você aprende o inglês do nada, mas aquela pessoa que está estudando e está fazendo a parte dela quanto aluno, porém tem essas travas, esses medos e essas vergonhas, às vezes para uma entrevista, às vezes para uma viagem. Então a gente vai falar muito sobre essa ferramenta, como que ela funciona, quais são os benefícios, os obstáculos que a maioria dos alunos tem de não se abrir para a PNL e de não saber nem o que é ou se expor a esse tipo de ferramenta. Joia? Bom, deixa eu ver aqui. Eu vou contar rapidinho a história da PNL, mas eu não vou entrar em muitos detalhes, senão vai ficar muito longa, tá? Da onde surgiu, o que é e o que significa PNL, que é Programação Neurolinguística. Quando eu falo sobre PNL com muitos alunos, gostei do assunto de hoje. Thanks! Pois é, hoje foi especial. Eu fiquei pensando e estudando aqui e elaborando como é que a gente podia fazer uma live justamente para aplicar a PNL e vocês terem um gostinho dela. Bom, então aonde que surgiu a PNL? Vamos pensar o seguinte, ela surgiu lá nos Estados Unidos, tinha um psicólogo e um terapeuta e eles estavam vendo que tinha um outro profissional da área que tinha muito resultado. Esse cara tinha muito resultado, ele tinha muitos pacientes, ele tinha muitos clientes, agenda lotada, e esse linguista e esse terapeuta começaram a observar esse cara e falaram assim, poxa, por que ele tem resultado, a gente sabe a mesma coisa, a gente aplica as mesmas técnicas, e por que esse cara tem mais resultado que eu? Aí às vezes a gente sente isso em sala, né? A gente estudou a matéria, tá na mesma sala do colega e você olha pro colega e fala, poxa, mas por que ele consegue e eu não? Por que ele respondeu a pergunta e eu não? E uma coisa muito engraçada que acontece com vários alunos é, quando a pergunta não é para você, você responde tranquilo. Agora, quando a pergunta é para você, você trava. Quando é você que tem que falar, você trava. Por quê? Por que isso acontece? Na hora que eu acho que eu vou ser julgado, né? Bom, então, voltando ao assunto. Esse linguista e esse terapeuta, eles começaram a observar e analisar esse cara que tinha muitos pacientes e tinha muitos clientes e começaram a copiar ele. Literalmente copiar ele, que é o que a gente chama de modelagem. Então, por exemplo, o jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de sentar, de se posicionar, como ele aplicava as técnicas, como ele recebia o cliente, como ele dava tchau, eles começaram a copiar essa pessoa que tinha resultados em tudo. Tom de voz, posição do corpo, olhar, tudo. Começaram a realmente copiar ele. Virar um clone dele para tentar conseguir os mesmos resultados que esse cara conseguia. Bom, o que aconteceu? Depois que eles começaram a fazer esse sistema de modelagem e ficar copiando, eles conseguiram aumentar
os resultados deles. Então eles começaram a ver, poxa, tá funcionando aqui, tem coisa acontecendo. E aí eles viram uma coisa além do sistema de modelagem, que eles viram o seguinte: por mais que eu modele você e que eu tente te copiar o máximo que eu conseguir, falar um inglês mais parecido com o seu, teacher, eu sempre acho que você vai ser melhor que eu. Eu sempre acho que você aprendeu inglês porque você morou fora e você teve outras oportunidades. Eu acho que você já fez prova, você já teve isso, você já teve aquilo. Aí entra na nossa segunda parte da PNL, que são os pensamentos e as sensações, as crenças e tudo que você pensa sobre aquilo. Então, se você estiver modelando alguém de sucesso, mas você não acha que você pode, que você consegue, que você não vai, que inglês é difícil, que você estuda inglês há muitos anos e nunca consegue destravar, você vai fazer uma modelagem, mas ela ainda vai ficar incompleta, porque tem alguma coisa rodando aqui lá no fundo que tá te falando assim, não, não vai não. Não, você vai passar nessa prova de certificação? Não vai não. Nossa, você vai passar naquela entrevista? Não, não vai não. Então eles juntaram essas duas ideias, que é a primeira ideia da modelagem, de copiar alguém que tem uma alta performance, que copiar exatamente essa pessoa e começar a mudar esses padrões que eles viam que aconteciam, né? Esses pensamentos e essas ideias que a gente tem, que todos nós temos. E quando eu converso com um aluno e ele vem me procurar, a grande maioria dos meus alunos são alunos de intermediário, então são alunos que já rodaram cursos de inglês, já foram para fora viajar, já participaram de alguma reunião, já foram expostos. Então eles chegam para mim com uma bagagem, às vezes com um trauma de anos. De tipo assim, Ana, você é a minha última chance, você é a minha última opção, eu já tentei de tudo, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo outro. Então eu falo assim, poxa, vamos tentar fazer de um jeito diferente agora? Isso é outra coisa que eu vou falar na live também, que são as pessoas que fazem as mesmas coisas e esperam os mesmos resultados. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, basicamente, a PNL veio dessa historinha que eu contei, tá? E aí, o que eu quero falar sobre isso? A gente tem a ideia da modelagem e a gente tem a ideia da reprogramação. Eu copio uma pessoa e eu reprogramo os meus pensamentos para eu parar de pensar que inglês é difícil, que só quem fala inglês bem é o fulano, que eu só vou falar bem se eu morar fora, eu só vou ficar fluente se isso e isso acontecer. Então eles alinharam as duas coisas, copiar os modelos de sucesso, as pessoas, literalmente em tudo que elas faziam, e começar a mudar os padrões que tem aqui. Por isso que se chama programação neurolinguística. É como se eu começasse a conversar com o seu cérebro, a linguagem que ele entende, para a gente começar a mudar algumas ideias. Por exemplo, um exemplo claro. Vocês já viram que às vezes você fala uma coisa e o seu cérebro percebe que aquela coisa é uma coisa boba ou uma coisa surreal e você ri? Porque é como se o seu cérebro te julgasse o estímulo, tipo assim, não, besteira. Tipo assim, vou ganhar 1 milhão, aí eu já rio. Tá vendo? Meu cérebro falando pra mim, vai nada, ele tá rindo de mim. Então é basicamente isso. A programação neurolinguística, ela vai mudar, ela não vai deixar eu rir e ela vai fazer com que eu me sinta confiante e acredite nisso que eu tô falando. Tipo assim, eu vou ganhar 1 milhão, eu vou ganhar 1 milhão. Então, parte dessa ideia de que, às vezes, o nosso cérebro ele ridiculariza as coisas que a gente quer, as coisas que a gente pensa. Então, é como se tivesse duas coisas ali. Eu quero falar inglês? Não, mas você não consegue. Mas você não vai ter uma pronúncia boa, você não vai conseguir passar na entrevista. E por aí vai. Então, é como se a gente comunicasse com o seu cérebro de uma forma que ele entende e começa a fazer essa mudança desses padrões, tá? Ana, essa comunicação com o meu cérebro, ela é fácil? Em um dia, em 1 hora, rapidinho aqui, você consegue mudar a forma como eu penso e aí vai me destravar? Bom, vamos falar sobre isso. Das vezes que eu já apliquei PNL, eu já vi que teve alunos que eu apliquei 1, 2, 3, 4 vezes no mesmo aluno e foi tendo mais e mais resultados. E às vezes dentro daquela atividade, dentro daquele momento, coisas começam a aparecer. O aluno ele começa a ter insights ali naquele momento que ele é exposto à PNL. Já aconteceu de eu aplicar PNL em um aluno e no final do exercício, no final da atividade, ele virar para mim e falar assim, nossa, eu acho que eu sei porque eu não consigo aprender, ou eu acho que eu sei porque eu não consigo me desenvolver. Nossa, eu me projetei agora num momento da minha adolescência e que minha mãe xingou e me chamou de burro porque eu não conseguia passar nas aulas de inglês. Aí eu falei, nossa. Então, às vezes pode ser até um traumazinho, alguma coisa que foi dito, alguma sensação ruim, alguma aula de inglês que você se expôs e ficou com vergonha, algum momento que você passou vergonha,
foi julgado. E aí, às vezes, num processo, num momento que você é exposto à PNL, você tem esse momento de clareza. E aí eu falo com os alunos que, às vezes, um exercício de PNL é como se fosse uma mesa. Tá aqui a mesa com, né, os 4 pés, e às vezes um exercício que eu aplico em você, ele só balança a sua mesa, ela não cai. Então aquela ideia que tá aqui, ó, a gente não pegou nela com força ainda. Então ele só balança. Ou às vezes eu aplico um exercício de PNL e cai uma perninha da mesa. Entendeu? E aí você já sentiu assim, nossa, eu melhorei, eu tô me sentindo um pouco melhor, tô desenvolvendo melhor, mas eu ainda tenho isso, isso e isso. E aí a gente vai fazendo mais. E tem níveis de PNL. Tem exercícios que são muito simples e rápidos, que são alguns que eu listei aqui hoje, então não tem carga emocional, mas tem exercícios de PNL que leva à emoção. Tem pessoas que choram. Por quê? Porque descobriu que tinha um trauma relacionado ao inglês. Né? Tem muita gente que fala, eu odeio inglês, minha mãe odeia inglês. Ela teve um trauma com isso. Inclusive, ela está aqui. I love you, mom. Então, é basicamente isso. Vamos falar agora qual é o obstáculo em relação a quando eu falo para um aluno assim, existe essa ferramenta, né? Vamos fazer um destrave, vamos pensar no lado emocional? O que você acha? O grande obstáculo que eu acho que ele tem aqui, da vergonha, do medo e da insegurança, eu acho que é às vezes a pessoa não se abrir para o processo, não se abrir para a ferramenta. Eu já conheci pessoas assim, e isso é muito o perfil do mineiro, e a minha live aqui tá cheia de mineiro, que é aquele que fica assim, esse trem dá não. Não, isso não funciona não. Você vai ver, não vai dar certo só em mim. Não, acho que não vai não. Sabe esse tipo de pessoa que às vezes vai lá e vai se expor só pra falar que não deu certo pra ela? Eu acho que o grande obstáculo do uso da PNL como uma ferramenta de destravar, de empoderar e fazer você se sentir mais confortável e confiante é a falta de crença, a não se expor e não se abrir para aquilo, né? Então, quando eu aplico PNL a alguém, eu falo assim, venha de coração aberto. E aí eu falo pra pessoa, feche sua câmera, feche o seu microfone, eu não preciso te ver, você só vai me ver e me ouvir e abre o seu coração, abre esse momento para você receber esse momento de PNL. Se você sentir vontade de gritar, você grita, de chorar, de pular, mas sente o seu corpo e vai. Agora esse exercício eu não trouxe pra live não, porque, né, a gente não ia dar pra fazer isso numa live. Mas então eu falo isso com o aluno, abra o seu coração pro processo, deixa vir, porque às vezes naquele momento é o que ele precisa, né? É o que ele tá precisando, aquele empurrãozinho para ele fazer um IELTS, uma prova de certificação e ir confiante, ir sem medo da prova, né? Ou para ele fazer uma entrevista em inglês amanhã, se sentir confiante e capaz. Eu vou contar aqui exemplos de alguns alunos que eu já tive e como é que foi a resposta deles depois, né, da PNL. Então eu já apliquei PNL para entrevistas, então para a pessoa se sentir mais confiante depois da entrevista, que é um método que a gente chama de ancorar competências. Não é o que eu trouxe aqui, mas eu vou explicar por alto como que funciona. Eu converso com a pessoa e eu pergunto para ela quais são as habilidades que ela acha que ela precisa ter e acessar para ela passar naquela entrevista. Como que ela precisa se portar, né? Então, às vezes ela fala, eu acho que eu tenho que parecer que eu sou confiante, que eu sou muito bom profissional e que eu sou, não sei, aí pensa em 3 habilidades que ele precisa ali demonstrar naquela hora. Então a gente faz a atividade com a PNL, com que ele ache essas habilidades nele, momentos e que ele sentiu cada uma dessas habilidades, a confiança, né, o quão profissional ele é. Ele acessa isso no momento que ele precisa para ele usar, então numa entrevista ou na hora da prova. Então eu já apliquei para entrevistas, já apliquei para a prova do IELTS e já apliquei também para 2 coisas bem diferentes que às vezes as pessoas pensam assim, nossa, a PNL não serve para isso? Serve. Já apliquei para pronúncia, correção de pronúncia, um aluno que erra aquela mesma palavra que já enraizou e ele não consegue tirar ela da mente de tanto que ele já falou aquela palavra errado, de forma errada. Então a gente vai lá e usa um exercício de PNL para colocar essa palavra, reprogramar a forma como ele lembra da escrita, da pronúncia dessa palavra. Então super funciona também. E já apliquei a PNL quando o aluno fala para mim assim, eu procrastino demais, e a gente descobre que ele procrastina aqui no Instagram, dia inteiro, 4 horas no Instagram. Então eu vou e faço essa mudança também com um exercício de PNL para diminuir ou às vezes quebrar aquele hábito que ele usa, que é de procrastinação, tá bom? Bom, vamos lá.
Eu já falei das objeções que às vezes as pessoas têm em relação à PNL, né? Que é não se abrir para o método, não se abrir para a ferramenta, ter esse preconceito, né? Que existe hoje às vezes com até ferramentas de coaching, porque a PNL é uma das ferramentas. Então, é o que eu falo, gente, se você tá fazendo a mesma coisa e tá tendo os mesmos resultados e você quer ter um resultado diferente, não adianta, você tem que testar coisas diferentes. E a PNL é uma das ferramentas que existem hoje. Então, se você sente que você precisa de algo, mas que você tá fazendo a sua parte, porque a PNL não vai fazer você estudar gramática, a PNL não vai fazer você melhorar o seu listening, tá? Isso aí não tira a parte do fazer o homework e de estudar. A gente tá falando do emocional. Então, se você vê que, nossa, eu tô ótima aqui, eu já fiz o dever, eu já escrevi, eu já li, eu já fiz o listening, o writing, mas tem alguma coisa aqui, eu tenho medo da reunião, eu não quero mandar um currículo porque eu tenho medo de uma entrevista em inglês. Então, o lado emocional é que a gente trabalha com a PNL. Agora, a PNL não vai fazer dever de casa pra ninguém não, tá bom? Vamos falar agora de um jeito... Vamos falar dos exercícios, né? Eu listei alguns aqui, eu acho que já chegou na hora. Vamos descrever agora como que a gente pode fazer alguns exercícios de PNL simples. Então, não trouxe nada com um impacto mais forte emocional, coisas mais simples, tá bom? Vamos lá. Um deles é o de pronúncia, tá bom? Vocês estão vendo aqui? Tá escrito errado aqui porque eu tampei. Vocês conseguem saber que palavra é essa? Quem consegue? Alguém me fala aí? Não? Ninguém? A minha letra é horrorosa, hein, gente? This is daughter. Essa aqui na linguagem do aluno, tá? Daughter, filha. Daughter. Beleza. Muitos alunos têm dificuldade em pronunciar essa palavra, daughter. Às vezes a palavra development com a sílaba tônica correta, né? Então, o que a gente faz? Eu falo para o aluno, você poderia escrever para mim como que você acha que daughter seria escrito para você nunca mais errar a palavra daughter? Aí ele vai e me escreve. Então, isso aqui foi de uma aluna. Então, ela escreveu daughter desse jeito. E aí, como que a gente usa a PNL aqui para trabalhar essa parte da pronúncia? Eu vou fazer junto com vocês. A primeira coisa que a gente precisa fazer é saber aonde que você acessa o seu campo da memória, tá? Aonde que você busca a memória, se está mais do lado direito ou do lado esquerdo. O que acontece? Você já viu que quando você quer lembrar alguma coisa, às vezes você olha para um lado e fala assim, nossa, o que eu comi ontem? Você fica, peraí, o que eu comi? Aí a gente faz isso, algumas pessoas olham para um lado ou para o outro. A primeira coisa que você precisa descobrir na hora de aplicar essa atividade aqui para melhorar a sua pronúncia é para que lado você olha quando você busca a sua memória. Por quê? A gente tem um lado que a gente busca a memória e a gente tem um lado que a gente cria. Então, se eu falar para você, imagina que você está dirigindo uma Ferrari roxa com um pinguim sentado do seu lado. Então, você vai olhar para um lado diferente que não é o lado da memória. Então, primeira coisa que você precisa fazer é descobrir isso. Tá? Como eu faço com os alunos e ainda mais online? Eu peço para ele chegar o rosto bem perto da câmera, mas ele não olhar para a câmera fixa. Eu peço para ele ficar tranquilo, só chegar perto porque eu preciso ver. Ele não precisa estar focado em mim. E eu começo a fazer perguntas para ele. O que você comeu ontem? O que você vestiu ontem para trabalhar? O que você tomou no café da manhã? E aí eu anoto o movimento do olho dele para ver para que lado o olho dele está se movimentando. Então, eu analiso para que lado que ele faz esse movimento com o olho, se é para a direita ou para a esquerda, e converso com ele e peço para ele conferir, para ele lembrar coisas e ele analisar se ele faz esse movimento de olhar para o lado. Às vezes, tem pessoas que olham tão rápido que você tem que fazer várias perguntas para você pegar. Então, se você for fazer sozinho, tenta prestar atenção nisso, para que lado você acessa a sua memória ou peça para alguém olhar e te falar, você olha muito para esse lado, você olha muito para aquele lado. Joia, fizemos o primeiro passo, que é saber para que lado eu olho. Já escrevi a palavra do jeito que eu acho que fala. O que você vai fazer? Agora você vai posicionar a palavra no campo de visão, perto da onde você deu aquela olhada na hora que você lembrou. Então, por exemplo, se eu olho para cá, se eu estou lembrando e olhando para cá, eu vou colocar o papel um pouco à frente do meu rosto, no meu campo de visão, onde o meu olho vá e visualize essa palavra grande aqui. Tá bom? Então, mais ou menos numa distância que fique aqui. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou abrir o olho, fechar, olhar, repetir. Abrir o olho, fechar, olhar, repetir. Abrir o olho, fechar. E eu faço isso muitas vezes. Então, e aí isso o aluno vai fazendo sozinho e eu fico aqui olhando ele. E às vezes peço para ele fazer, olhar a palavra, depois fechar o olho, depois repetir 10 vezes, depois mais 20 vezes. Então, a PNL, ela envolve repetição.
tá? Porque ela tá reprogramando. Então é repetição, é bater de novo, bater de novo. Às vezes é vários dias, às vezes é um momento, resolve aquilo. É como eu falei do exemplo da mesa. Então você posiciona a folha aqui e você vai, ó. Aí o aluno fica aqui, olha e faz. Daughter, 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 daughter. E vai. Daughter. 15, 20 vezes. Daughter. Ao ponto de quando ele fechar o olho, já deve ter acontecido com vocês, você ainda vê a coisa aqui. Vê as letrinhas aqui. De tanto que você olha, se tiver uma caneta marca-texto daquelas bem fortes, você vai ver a palavra aqui. Daughter, daughter, daughter. E aí, depois que você já fez isso várias vezes, fechou, abriu, olhou, movimentou o olho, buscou lá, né? Fechou, abriu, olhou. Se a palavra ela tiver muitas sílabas, você começa a brincar com as sílabas. Então, às vezes, depois que o aluno repetiu muitas vezes, eu falo para ele assim, que agora ele já está visualizando a palavra. Aí eu falo, lê ela de trás para frente, aí ele lê. Aí eu falo, troca a primeira, a segunda e a terceira sílaba, aí ele começa a brincar com a palavra. Daughter, 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 e vai, entendeu? Aí depois eu faço de novo, repito de novo. Trago ela aqui, faço, olha, repete, olha, fecha o olho, repete, fecha o olho, vai, repete. Então, vou fazendo isso várias e várias vezes. Aconteceu isso com uma aluna que eu apliquei com a palavra daughter, e aí ela foi ler no texto e falou daughter. Aí eu falei, epa! Aí ela não conseguiu acessar de cara. Eu falei, não, calma, vamos lá. O que você vai fazer? Aí ela acalmou, fechou o olho e parou e visualizou a palavra e falou daughter. Então, essa foi a primeira vez, foi logo de cara. Por quê? Ela tá começando a fazer essa associação nova, né? Então, eu falei com ela, se acalma. Ela, ai, mas eu repeti errado. Não, se acalma. Aí ela fechou, olhou e... Aí eu falei com ela, abre o olho, olha pro lado. Aí ela, ai, daughter. E aí veio. Então, gente, é uma atividade, é algo que... Ai, Ana, eu vou fazer isso com todas as palavras? Não necessariamente. A gente sabe onde que aperta. A gente sabe aquelas palavrinhas que eu sempre erro. Aquelas palavrinhas que já virou aquele erro meu, né? Ah, eu sempre erro development, eu sempre erro daughter, eu sempre erro, é muito comum de errar budget, schedule, eu sempre erro essas palavras. Então vai lá. Aí o que acontece? Agora o seu cérebro vai gravar essa escrita aqui. Aí é o que vai ter. Na hora de falar, vai sair daughter. Então essa é a primeira atividade de PNL. E essa é uma técnica também que pessoas que trabalham com soletração. Então todos aqueles meninos que a gente via lá no Luciano Huck fazendo aquele soletrando, eles usam essa técnica de visualizar a palavra. Então eles não estão aqui soletrando solto, eles estão vendo a palavra mesmo, eles estão vendo a imagem. Então isso funciona muito. Sobre a questão da repetição, o que acontece? Para a gente mudar um padrão, uma forma como eu penso e algo que eu sinto, tem duas formas, tá? A primeira forma é impacto emocional. Então, aquele aluno que quando eu apliquei a PNL nele, ele acessou a mãe chamando ele de burro porque ele não passava na prova, aquilo gerou um impacto nele. Às vezes foi uma palavra, uma frase, um dia que a mãe estava de mau humor e falou aquilo, e aquilo pegou para ele. Ou às vezes ela nem falou com aquelas palavras, mas ele absorveu daquele jeito, então aquilo deu um impacto emocional. Então, a gente muda uma sensação, a gente cria algo quando tem um impacto emocional. Qual é a segunda forma de criar algo? Repetição. Exemplo simples é falar que mulheres falar que homens não prestam, que dinheiro é ruim, essas ideias, né, que a gente escuta desde criança. Então é a repetição. Então o que eu tô falando? A PNL, ela vai envolver a repetição. É 1, é 2, é 3 dias e repetindo aquilo para você, porque você está reprogramando seu cérebro, reprogramando a sua pronúncia. Então a repetição, ela faz parte da programação, tá bom? E aí os outros exercícios, que são exercícios com mais emoção, então eles tentam buscar a parte do impacto emocional também. Aí esses eu não trouxe hoje, tá bom? É muito emocionante aqui para uma live, né, gente? Bom, vamos lá. Eu vou dar mais um exercício aqui de PNL e a gente encerra, que eu nem sei há quanto tempo eu tô falando aqui. Ah, não, tá jóia, a gente ainda tem tempo. Bom, vamos lá. O segundo exercício é um exercício que eu apliquei num aluno que ele não se sentia confiante, ele não acreditava nele mesmo para ele passar na prova do IELTS. Então, por mais que ele estudasse, ele se sentia, com as palavras dele, burro, incapaz, ele não ia conseguir aprender, ele não ia conseguir passar. E aqui eu tenho o que ele falou pra mim, ó. Eu não estou preparado. A segunda que ele falou, eu não consigo a nota que eu preciso. E a outra que ele falou peraí, deixa eu ver que foram 3. Cadê? Eu não estou preparado. Não, acho que foram 2.
just a minute. Eu não estou preparado e eu não consigo a nota que eu preciso. Então essas foram as duas coisas que não adiantava quantos simulados ele fizesse, ele tinha pavor disso daqui. Joia. Então o que a gente fez? A gente pegou a primeira ideia, que é o eu não estou preparado, e eu expliquei pra ele como que ia funcionar. E aí nessa hora ele fechou a câmera e a gente foi fazendo sem eu ver ele, pra ele se sentir à vontade de falar e do que fosse acontecer lá, tá? O que eu falei com ele? O que a gente vai fazer? Você vai falar a primeira frase, que é a que você tá falando, né? Eu não tô preparado, que é o que o seu cérebro tá repetindo o tempo todo. E a gente vai precisar de uma gominha, tá? Essa não, porque essa é confortável. Eu indico aquela de dinheiro mesmo, botar umas 3 aqui pra dar uma lascada no braço mesmo, gente. E aí, como que eu expliquei pra ele que funcionava? Ele ia falar aquela frase, que é aquela que ele acredita, que é eu não estou preparado. Ele ia puxar a liguinha com muita força, ali, a força que ele achasse pra realmente sentir um desconforto, tá? E aí ele ia gritar que aquilo é uma mentira. Então ele falava, eu não estou preparado. Mentira. Só que nessa hora que ele falava mentira, eu falava com ele assim, olha, você tem que fazer isso com muita força. Você tem que falar que é mentira com muita força, com corpo, com voz alta, com força. E aí a gente entra com a nova frase, que é, aí a frase a gente criou junto, ó, eu estou preparado, eu já tirei 6,5, que era a nota de corte que ele precisava. Então, ó, eu estou preparado, eu já sei, como é que era? Eu estou preparado, eu já tirei 6,5. Eu estou preparado, eu já tirei 6,5. E aí eu falava pra ele, na hora que você for entrar com a nova frase, você vai repetir ela umas 5 ou 10 vezes. Então fala a primeira frase, eu não estou preparado, puxa a gominha, mentira, alto, gritando, forte, com raiva, e vem, eu estou preparado, eu já tirei 6,5. Eu estou preparado, eu já tirei 6,5. Eu estou preparado, eu já tirei 6,5. E aí a gente passava pra próxima, em que ele acalmava e falava, eu não consigo tirar a nota que eu preciso. Pá, de novo. Aí ele falava, mentira. E ele falava, eu consigo tirar a nota que eu preciso, eu já tirei 6,5. E aí a gente ficou fazendo esse exercício várias e várias vezes, dele ridicularizar aquilo, dele mostrar com um estímulo, né, que causa um pouco de dor, porque tudo nosso é dor e prazer, e aí a gente fez essa primeira atividade. Então dá para fazer muitas atividades iniciais de intensidade mais baixa com a PNL, com simplesmente uma gominha. Uma outra também que dá pra fazer, que eu lembrei agora, nem coloquei no meu script, é quando a gente tem um cacuete, sabe? Um vício de linguagem, ou muito né, eu tenho muito ok, agora que eu tô editando meus vídeos, eu falo, coitados, meus alunos escutam 30 oks por minuto. E aí eu comecei a me policiar usando a minha gominha aqui, que seria toda vez que eu falar aquela palavra, eu pá, não é pra eu falar essa palavra o tempo todo. Não é pra eu falar tá na aula de inglês. Não é pra eu falar né na aula de inglês. Não é pra eu falar viu na aula de inglês. Ou às vezes aqueles cacuetes que a gente tem no português de ficar repetindo, né? Aquelas mesmas palavrinhas. E aí vira até piada, porque as pessoas começam a contar quantas vezes a gente fala determinada palavra. Tinha aluno meu que chegava assim, ok pra mim. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que tirar esse ok de mim. Então, faz isso. Você não precisa falar mentira nesse caso. Você só dá o estímulo que não é pra falar aquilo e entra com a palavra que você tem que falar. Então, por exemplo, hoje eu já tirei o muito ok e já coloco oh, right? Is that right? E aí eu vou colocando outras palavras. I mean, is that right? Is that okay? Is that correct? Eu vou mudando, pelo menos não para eu tirar o ok totalmente, mas para eu não ter um overuse desse ok. Sabe, sabe assim, tipo. Exatamente, ó, bota a gominha no braço e aí vocês vão tirar o tipo. Ah tá, o do procrastinar também dá pra vocês fazerem sozinhos. Eu vou explicar, não vou fazer ele aqui, mas eu vou explicar como é que funciona, tá bom? Beleza. Esse do procrastinar, como que funciona? Esse aluno, ele se vê ali no sofá, largadão, vendo o Instagram e ficando ali horas no Instagram. E o Instagram, ele é danado, né? Porque aqui a gente passa 2 horas e a gente não vê o tempo passar. Então dá um prazer pra gente, né? Ele estimula a gente. Então o nosso cérebro quer isso. Então como que a gente pode mudar isso? Eu falei para o aluno que a gente ia fazer de uma forma que seria assim, a gente precisa primeiro fazer com que ele acesse as sensações não de prazer. E aí eu falei para ele escolher. Então você vai acessar uma sensação de nojo, de raiva, ele vai escolher a sensação que ele vai querer ter na hora que ele pegar o celular e for abrir um Instagram ali. Pra ele ficar lá, vegetando no Instagram. Então, às vezes, ele pode buscar uma sensação assim de nojo, desculpa a palavra, mas meio que vômito, náusea, alguma coisa assim, bem oposto do prazer que ele tem de ficar lá vegetando no Instagram, tá? E aí,
na hora que ele se vê iniciando esse padrão de comportamento que ele se joga ou na cama ou no sofá e já pega o celular para ficar lá, ele vem com a gominha e ele puxa essa sensação, segurando o celular, de nojo, de desgosto, de vômito, do que for, e puxa aquilo lá. E isso aí é repetição. Gente, então é pra tentar travar esse hábito da procrastinação. Então eu conheço alunos que já fizeram, já expliquei pra eles que esse é um momento que eu faço uma vez e ele vai repetindo ao longo do dia, né? Ao ponto dele ver o ícone do Instagram já, ai, sabe? Já dá aquela... Igual a gente fala, aquele ranço, criar um ranço. Então às vezes tem hábitos que a gente tem, que a gente sabe que eles não trazem benefícios nenhum, nada, não te ajudam em nada. E aí seria uma boa ideia usar uma estratégia, a ferramenta de PNL, para fazer você tomar ranço dessas coisas que não deixam você sentar e estudar inglês, que não deixam... Preciso de muitas gominhas. Que não deixam vocês sair aí desse padrão de repetir, fazer os mesmos exercícios. Os exercícios não, os mesmos comportamentos que fazem a gente ficar vegetando, tá bom? Gente, então é isso. Dei 3 exercícios de PNL aqui, leves, sem impacto zero emocional. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima live. Foi um prazer ter vocês aqui. Obrigada pela presença de todo mundo. E dá-lhe as gominhas aí, viu? Boa noite pra vocês. See you next time. Bye, bye.